Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas, para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 14ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 3, o Sumo Sacerdócio de Cristo, e o assunto que iremos tratar é uma jornada rumo à perfeição, que está em Hebreus, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. O autor, no fim do capítulo 5 e agora no início do capítulo 6, reprova os cristãos a que se destinaram à epístola, por sua falta de progresso espiritual. O fato de muitos terem sido iluminados, enfrentarem grandes lutas e sofrimentos e serem expostos a perseguições é prova suficiente de sua conversão. Mas alguns ainda não tinham alcançado a perfeição cristã. Eram crianças alimentando-se do leite da palavra, não tendo chegado à plena estatura da maturidade cristã. Em certo sentido, tinham perdido o entusiasmo pelos primeiros princípios dos oráculos de Deus, o que se pode entender como incapacidade para interpretar corretamente o significado simbólico do judaísmo. Estes cristãos estavam em meio ao perigo de retornarem à exterioridade do judaísmo, em vez de avançar até os padrões espirituais da nova aliança em Cristo. O autor espera que o efeito dessas observações sobre seus hábitos alimentares e espirituais seja positivo e eles queiram alcançar a maturidade. Assim, o autor, prudentemente, coloca-se no nível deles e, na verdade, diz que ele é um deles na luta pela maturidade. Em vez de ensinar as verdades elementares da palavra de Deus mais uma vez, o autor incentiva a ir além dessas verdades. Eles precisam ser estimulados a progredir no entendimento da fé. Devem rever os ensinamentos elementares sobre Cristo para que estejam prontos para receber instrução posterior. O escritor contrasta o crente espiritualmente fraco com o cristão maduro. E o modelo que ele coloca diante de seus leitores é do crente que luta pela maturidade. Ele exorta a continuar em direção à perfeição depois de deixar os ensinos elementares para trás. Há uma ideia de esforçar-se ativamente para conseguir o progresso, e ele se inclui e se coloca ao nível dos leitores rumo à perfeição. O assunto da nossa aula de hoje é falar do incentivo do autor a seus leitores em ir além das verdades elementares da palavra de Deus. Hoje nós iremos falar dessas verdades para que possamos estar preparados para as instruções mais profundas a seguir. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontram a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões. E divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença de Deus antes de iniciarmos o nosso estudo? Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai, diante das Tuas faces apresentamos as nossas vidas, suplicando que mais uma vez ilumine a nossa mente para este estudo. Necessitamos dessa graça para que possamos fortalecer nossa fé e comunhão contigo. A compreensão das Escrituras fará com que sejamos cristãos inabaláveis e testemunhas fiéis para o mundo. Tudo para a glória do Teu santo nome. Desde já nós Te agradecemos por essa graça, Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Uma jornada rumo à perfeição. Vamos ler Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir.
Vimos que no versículo 1 a 3 do capítulo 6 de Hebreus, chegou a hora de progredir. O autor incentiva a ir além das verdades elementares da palavra de Deus. O arrependimento de obras mortas e fé em Deus é algo pessoal. Batismos, imposição de mãos, confissão pública de fé. E a ressurreição dos mortos e juízo eterno, vida futura. A natureza a ser alcançada é a perfeição cristã. Esses foram assuntos destacados nesses versículos. Para o autor, perfeito é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, o autor e consumador de nossa fé. No entanto, a parte judaizante do cristianismo primitivo começa a deslocar o ensino e a crença do essencial para o circunstancial, do causal para o fenomenal, do central para o periférico, ressuscitando os ritualismos judaicos, lavagens cerimoniais, batismos, bênçãos por imposição de mãos, polêmicas teológicas estéreis sobre a consumação dos mortos, debates sobre o modo de operação do juízo final. Tais discussões não são dispensáveis, mas não devem tomar lugar do que é fundamental à piedade cristã, que é a cristocentricidade da fé e a consciência do sumo sacerdócio do Filho. Crendo firmemente em Cristo, confiando a Ele o destino das nossas almas, tudo mais é complementar, sendo alimentados pela certeza da esperança. Deve-se ter em mente que somos peregrinos neste mundo, mas em marcha para a pátria celestial, debaixo da direção e cuidados do sumo sacerdote, que atua em nós pelo Espírito Santo. O legalismo exagerado dos judeus, que fizeram da lei o motor da doutrina, ou o estudo da salvação do homem por um redentor, a soteriologia, isso deveria ceder lugar ao cristianismo, a fé sem amuletos no Redentor de nossas almas. O escritor de Hebreus enumera a par de princípios interrelacionados que precisam ser firmados nos verdadeiros princípios a que se referem a doutrina cristã, pois são os alicerces de nossa fé. O primeiro par é o arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Pode ser considerado como puramente pessoal. Nenhum deles é mencionado debaixo do título de doutrina ou instrução. Assim, o arrependimento implica em desviar-se do pecado, enquanto a fé em Deus traz o perdão ou a justificação. O arrependimento pode ser considerado condição da fé, porque a justificação é tão somente pela fé. A expressão obras mortas significa obras separadas de Deus, contrárias à vontade de Deus, que leva à morte. Os cristãos devem desviar-se dessas obras pelo arrependimento, a fim de obterem salvação pela fé em Cristo. Batismos e imposição de mãos. Refere-se à confissão pública de fé de natureza eclesiástica. Acompanham a sequência histórica, pois a salvação pelo arrependimento e fé deve ser publicamente confessada na Igreja. A imposição de mãos, na era apostólica, era o símbolo de concessão do Espírito Santo, vindo, pois, a ser usada para a ordenação dos anciãos. Era apenas um símbolo, porque o Espírito Santo jamais foi comunicado ou transmitido de um indivíduo para o outro. A imposição de mãos simplesmente assinala a pessoa como objeto, pelo qual se faziam orações intensas. O terceiro par é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Refere-se às perspectivas futuras do crente na vida. A ressurreição assinala a continuação da vida individual em uma ordem nova e eterna, ao passo que o juízo, que é eterno, marca a permanência dessa ordem. Sem o conhecimento dessas verdades fundamentais, mal poderia alguém ser chamado cristão. Elas são essenciais para o conhecimento de Deus, bem como para a experiência espiritual da pessoa. Reparem que essas verdades abrangem toda a vida cristã, desde a primeira cena de arrependimento até a final, que é a da ressurreição e juízo. Mas ainda esses princípios fundamentais assinalam dois estágios na obra redentora de Cristo. O arrependimento, o batismo e a ressurreição pertencem a Cristo, debaixo de um Adão, o sacerdócio da morte e a ressurreição. Reparem, enquanto a fé traz salvação, a imposição de mãos é o símbolo da recepção do Espírito Santo com os seus dons, poderes.
E o juízo é o que é eterno e imutável, pertencem a Cristo debaixo do símbolo de Melquisedeque, o sumo sacerdote da vida. O arrependimento, o batismo e a ressurreição foram realizados mediante o ministério terreno de Cristo, o Filho encarnado, que foi o dom do Pai ao mundo. Já a fé, imposição de mãos e juízo foram realizados por Jesus mediante o Espírito Santo e administrado no trono dos céus. É para essa profunda verdade que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e a vinda do Espírito, que o autor chama a atenção aos leitores. A natureza a ser alcançada. Outro ponto a ser destacado. O assunto da perfeição cristã tem sido fonte de muita controvérsia na Igreja. Portanto, um estudo crítico se torna necessário. Com base nessa exposição, será apresentado o conceito teológico da doutrina e da experiência. Esses versículos deixam claro e enfatiza uma exortação para avançar até o caráter cristão aperfeiçoado. Vamos nos deixar levar até essa perfeição. Deus está pronto, pelo poder do seu Espírito, para levar-nos avante até todos os degraus da vida, fornecer luz e amor necessários para preparar-nos para o valor eterno da glória. Pouca dificuldade pode haver para conseguir o alvo da nossa fé. A salvação de nossa alma de todo pecado, se Deus nos levar até isso, é o que Ele há de realizar ao seu próprio modo e debaixo de suas próprias condições. O aspecto do caráter ou da perfeição do coração deve ser considerado debaixo do aspecto funcional ou coletivo. Contudo, existe íntima relação entre os dois termos caráter e perfeição do coração, pois convém que os que se tornam perfeitos de coração, mediante o Espírito Santo, de igual modo se unam perfeitamente ao bem, para cumprirem a vontade de Deus, operando o Espírito Santo neles, o que é agradável diante de Deus, por Jesus Cristo. Por perfeição cristã, entendemos a idade adulta espiritual, aquela maturidade de experiência que o autor compara com a infância em Cristo. O crescimento é um fator de vida espiritual, bem como natural. Vejam só, há uma maioridade particular, que não é amadurecimento, mas uma imposição legal, estabelecendo, por exemplo, 21 anos como maioridade. Porém, a perfeição cristã também tem o seu aspecto legal, que é a participação em uma aliança com Deus. No sentido espiritual, o tempo designado pelo Pai para todos que nasceram de novo é o momento do batismo com o Espírito Santo, pelo qual eles são investidos da plenitude da nova aliança. É então que atinge a sua maioridade ou idade adulta espiritual. Estando o coração deles purificado pelo pecado, agem agora unicamente por iniciativa do amor divino. E estando a lei de Deus escrita em seu coração, servem a ele com suprema devoção. Temos que entender que o processo da redenção tem dois aspectos, porque o pecado também é assim. O primeiro é o ato de querer perdão, e o segundo é o estado do coração, conhecido como pecado inato ou depravação herdada, que só pode ser removido pela purificação. O dom de Deus é recebido pela fé. Assim, o Espírito Santo, o dom de Cristo, ressurreto e glorificado, é igualmente recebido por meio dela. É por essa razão que falamos da perfeição como uma segunda bênção, propriamente dita. A perfeição cristã tem início quando Cristo derrama sobre o crente o Espírito Santo, o qual purifica o coração do pecador e enche-o de amor divino. Esse amor não apenas se torna um impulso dominante da vida e o cumprimento da lei, mas é capaz de um crescimento eterno, pois faz parte do fruto do Espírito. Essa condição em que o amor governa o coração do cristão é chamado nas Escrituras de maturidade espiritual ou perfeição cristã. Vamos falar dos aspectos do crescimento e desenvolvimento do amor. É de extrema necessidade aos cristãos aprenderem bem os estágios do cristão. Existem os cristãos carnais e os espirituais. Há os que permanecem na infância e os que chegaram à idade adulta. Os que saíram do Egito, mas ainda permanecem no deserto de uma vida mundana, e os que seguem o Senhor integralmente e entram na vida de descanso e vitória. O amor puro de Deus é derramado no coração pelo Espírito Santo, que nos é concedido para purificar-nos e manter-nos limpos de toda imundícia da carne e do espírito, habilitando-nos a cumprir a lei de Cristo,
segundo os talentos que nos foram confiados e as circunstâncias em que nos encontramos no mundo. A vida comunicada na regeneração é santa e compreende todas as graças do Espírito. Quando, por meio do ato purificador do Espírito Santo, as contradições interiores e os obstáculos ao crescimento, ou o que impede o crescimento do amor, são purificados, a vida espiritual expande-se mais rapidamente. Esse é o sentido das palavras de Jesus em João, capítulo 15, verso 2. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. A perfeição cristã não remove as impurezas naturais. Nessa experiência da perfeição cristã, existem as crianças, os jovens e os pais. Crianças são aqueles que se apossam recentemente da bênção, mas ainda não se firmaram na graça. Os jovens são os que progridem de tal modo no conhecimento de Deus que venceram o maligno nas batalhas da vida. Ao passo que apenas os que passaram pela experiência amadurecedora e enriquecedora ao longo dos anos é que fazem jus a serem chamados de pais na fé. A perfeição cristã é bênção que se pode experimentar imediatamente na fé. Porém, a maturidade só vem com um enriquecimento ao longo dos anos. Eu tenho que fazer outra observação para reforçar que Cristo jamais tomou sobre si os pecados no sentido de ele próprio tornar-se um pecador, porque ele estava separado dos pecadores, mas assumiu, isso sim, as nossas fraquezas e enfermidades e foi crucificado por causa delas. Essa é a distinção entre o pecado e as suas consequências. O pecado, quer como ato, quer como estado, é removido nessa vida presente pelo sangue expiatório de Jesus. Mas as consequências do pecado, manifestas na fraqueza e nas imperfeições, só serão removidas na ressurreição. Nessa vida podemos encontrar perfeição cristã, o que é o amor que procede de um coração puro. Mas a perfeição da ressurreição, os redimidos entrarão na glória e irão tornar-se como Cristo glorificado. Chamar pecados aos inocentes de julgamento, aos lapsos de memória e à falta de compreensão devido às faculdades humanas enfraquecidas é abrir guarda para todas as espécies de pecados reais. A perfeição cristã não suplanta a necessidade da expiação. Depois de ser colocada debaixo do sangue expiatório de Cristo, em um clímax de experiência que é a pureza de todo pecado, esse mesmo sangue mantém um estado de pureza da alma daquele que anda na luz. O autor diz que não podemos alcançar essa perfeição ou maturidade espiritual sendo tardios para ouvir ou demonstrarmos um crescimento retardado. Destaco também a importância de entender a expiação. O sofrimento do Senhor Jesus vai abençoar-nos não apenas nessa vida, mas em toda a eternidade. A sua expiação tornou o plano de felicidade estabelecido pelo Pai Celestial ativo. Jesus administra o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, debaixo da condição da nossa obediência ao seu Evangelho. A expiação dá a todos a oportunidade de subjugar as consequências dos erros cometidos na vida. E a compreensão que temos da expiação e o entendimento que ela proporciona para a nossa vida vão aumentar imensamente o nosso uso produtivo do conhecimento, experiência e habilidade que adquirimos na vida terrena. Muitos são os que não entendem as bênçãos além do perdão dos pecados que lhes são concedidos em sua vida por meio da expiação. É uma pena. Por isso, buscar o conhecimento espiritual, a maturidade cristã, é essencial para alcançarmos esse entendimento e desfrutarmos de uma vida plena em Cristo. Há muita coisa a ser feita, e para isso são necessários empenho, esforço e dedicação. Para alcançarmos a perfeição, precisamos nos render ao propósito divino. Ao dar o encorajamento, o autor escreve: isso faremos se assim Deus permitir. É como se ele estivesse dizendo: olha, não pode haver procrastinação, porque nem sempre haverá oportunidade de progresso. Nós não temos o poder de crescer de acordo com a nossa vontade. O avançar de nossa trajetória cristã
é dom especial de Deus. E para alguns não será possível, porque para algumas pessoas o arrependimento tornou-se uma impossibilidade. Esse será o assunto da nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Mas para finalizar a nossa aula, eu quero ressaltar que devemos ter em mente que somos peregrinos neste mundo, em marcha para uma pátria celestial, debaixo da direção e dos cuidados do sumo sacerdote, que atua em nós pelo poder do Espírito Santo. Saber que viver o agora, o que cabe a nós é dar frutos para o reino de Deus, semear a palavra e levar a todos os perdidos as boas novas da salvação. Compreender se Jesus voltar e nós estivermos vivos, ou se findar a nossa vida terrena, nós temos uma morada celestial que Jesus está preparando para nós. Vimos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 55 a 58, de forma geral, fala o seguinte: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o seu estímulo? O estímulo da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós já estudamos aqui. Jesus nos libertou do pecado e da lei. Assim, nós devemos crer que a morte não mata o cristão. Eu quero também destacar que há irmãos que enfatizam o batismo, outros o sábado, muitos a imposição de mãos, a unção, o batismo com o Espírito Santo. Considerável número de cristãos centralizam a esperança nas bênçãos imediatas e na teologia dos prazeres sensoriais da vida terrena. Para esses, se o culto não for lúdico e poderoso, não é espiritual. Nossa relação com o divino deve deixar claro que Deus é o Senhor e nós somos os seus servos, servindo-o com submissão, prestando-lhe culto real, sincero e objetivo. Crente verdadeiro é aquele que é servo verdadeiro, sendo filho verdadeiro. A vida cristã inclui doutrinas e práticas de rituais como batismo, profissão de fé, imposição de mãos. Tudo isso, porém, sem fé em Cristo, não passa de ritualismo formal e vazio. Tendo já aprendido os princípios básicos referentes a Cristo, não devemos parar com eles, mas prosseguir para alcançar a perfeição e a maturidade, para exibir um crescimento espiritual completo. Devemos continuar discernindo entre verdades vivas e formas sem vida, como aqueles que haviam nos rituais do judaísmo. Assim, queridos, nós encerramos a análise dos nossos versículos hoje. Passemos para as nossas considerações finais. O autor insiste em que os leitores de sua carta deixem o que é primário e prossigam até a perfeição, no sentido de maturidade. Ele não disse que esses princípios fundamentais deveriam ser esquecidos, mas que já deveriam estar bem alicerçados na vida dos cristãos, a ponto de não mais serem motivos de discussão ou debates. Ora, um construtor sempre inicia a obra pelo fundamento como sendo a parte mais importante, mas é sobre este fundamento que ele começa a edificar, aos poucos, o restante da estrutura. Como casa de Cristo, precisamos estar bem alicerçados nos princípios de sua doutrina, a fim de que, dia após dia, sejamos edificados pelo Espírito Santo e nos tornemos edifícios de Deus. Encerramos aqui, queridos, a nossa aula. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, gracioso e generoso Pai, agradecemos por mais esse estudo. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ela nos permite aproximarmos mais de Ti à medida que entendemos os Teus princípios. Ajuda-nos a perseverar na busca da perfeição, a progredir na fé, a glorificar a Ti pelas bênçãos dispensadas a nosso favor. Se formos fiéis, glorificando nas pequenas coisas, certamente o Senhor nos colocará nas grandiosas. Pois para nós, glorificar o Teu santo nome é a nossa alegria. Muito obrigada, Senhor, por essa graça. Ajuda-nos a perseverar na fé. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos nesse momento, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco. E a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.